Então, nesse nosso último e terceiro bloco, nós estamos aqui com a professora Maria José Capello, doutora em Direito, Ciências Jurídico-Processuais e professora da Faculdade de Direito na Universidade de Coimbra, com ampla participação em juros de mestrado e doutorado. E nós também temos aqui a gratíssima satisfação de estarmos com o professor Osvi Tomás, que é mestre pela Universidade Católica de Pernambuco e está fazendo doutorado na Universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Então, eu queria, ainda falando sobre a ideia dos direitos, porque o Código de Processo Civil pretende dar efetividade a direitos, e sobre os direitos fundamentais, que nós comentávamos no bloco anterior, lembrar do seguinte: os direitos fundamentais pressupõem também orçamento, os direitos têm custos. Os direitos têm custos. Ou, dito de uma outra maneira, se existem direitos fundamentais, também há deveres fundamentais. Esse balanço entre os direitos fundamentais e os deveres fundamentais. E aí, o que pensa? O Código de Processo Civil, ele trata, por exemplo, da modulação de efeitos, na mudança jurisprudencial. E aí, o orçamento do Estado, se o Código for, vamos admitir, mais efetivo, se os processos forem mais rápidos, se o direito previdenciário for mais acessado, se o amplo acesso à justiça efetivamente ocorrer com maior intensidade. O Estado tem recursos orçamentários para fazer jus às aposentadorias, fazer jus às pensões, fazer jus aos benefícios assistenciais do LOAS, e pessoas que nunca contribuíram, inclusive. Há quem diga que isso é um peso para o Estado. Há quem entenda que isso é o cumprimento do texto constitucional. E aí, eu queria que vocês falassem a questão dos deveres e dos direitos. Eu acho que esse tema é interessante. Tive a oportunidade de assistir algumas aulas com o professor João Loureiro, lá em Portugal, da Universidade de Coimbra, que trata desse tema das pensões, das questões previdenciárias. E uma das questões que é discutida hoje, quase praticamente a Europa toda, e mais em Portugal precisamente, é que existe uma realidade fática que ela tem que ser vista, que é a escassez de recursos. Certo. Então a gente não pode trabalhar com o conceito de que o Estado ele vai dar conta de tudo aquilo que constitucionalmente estabeleceu num determinado momento onde se tinha poucos direitos e garantias estabelecidas e que ideologicamente se esperava um Brasil com uma capacidade que hoje é uma capacidade inferior àquela expectativa que o texto constitucional estabeleceu. Então, eu entendo que vai ter uma necessidade de uma modulação nesse sentido, para que se consiga equilibrar e sopesar, ponderar sobre os princípios e essas garantias para os direitos sociais principalmente, que faz que existe, lá se discute hoje o direito administrativo de escassez. Eu escrevi inclusive um trabalho recente sobre o direito administrativo da escassez e a gestão pública de resultados, né? Seria esse o caminho? A eficiência na gestão pública, que é uma questão que precisa ser discutida quando você tem escassez. A gente tem que procurar a melhor maneira de atender o que for possível. Não adianta sobrecarregar o Estado. Eu acho que o Estado brasileiro vai passar. Existe uma reverberação, talvez um delay do que já acontece hoje em Portugal em relação às pensões, em relação a essa releitura e o que foi necessário o próprio Tribunal Constitucional lá fazer uma releitura e modular essa questão das pensões, de como seria, porque o Estado não tem condições de atender da forma que se espera. Essa seria uma contrafação com esse Código de Processo, porque qual é a lógica? Olha, jurisprudência estável diminui o número de recursos. Só que a lei é instável. A lei muda muito no mundo atual, na Europa, Brasil, Estados Unidos. Com a lei instável, a jurisprudência é também instável. E aí o número de recursos não diminui. Então, eu pergunto, essa lógica, jurisprudência, esse binômio, jurisprudência estável com a redução do número de recursos, esse código apostando nisso, ele não fez uma aposta frágil? Estou sendo claro? Do meu ponto de vista, é a necessidade de olhar, quando se faz a legislação, olhar de uma forma sistemática. Tá. Não podemos olhar o código só sob a perspectiva do Código de Processo. A gente precisa olhar, fazer uma legislação do Código de Processo, mas olhar as garantias constitucionais que estabeleceram e as condições que o Estado hoje tem de prestar de conceder essas garantias.
Porque, do contrário, o que vai acontecer? Não vai conseguir se efetivar, porque pela pura impossibilidade do Estado de efetivar aqueles direitos que se tem. Num determinado momento vai chegar num nível de esgotamento tal que você pode ter toda a garantia estabelecida num código de processo que não está sistematicamente alinhado com a realidade que acontece. Então, essa procura dessa estabilização, ela é ideológica também, mas que tem que se render às questões fáticas do Estado, do momento que o Estado passa. E aí, pegando a Europa, o Brasil é assimétrico, mas a Europa também. Então, existem estados na Europa ricos e estados que não são tão ricos assim. Há uma crise no mundo inteiro. Então, essa assimetria entre os estados, se nós fôssemos pensar em um tribunal internacional, direitos humanos inclusive, será que essa assimetria entre os estados não provocaria, digamos assim, direitos humanos de primeira classe, de segunda, de terceira, e para a uniformização da jurisprudência seria um problema? Então, existiriam direitos humanos na Grécia, diferentes dos direitos humanos do leste europeu, diferentes da Alemanha. Então, essa uniformização de jurisprudência, que no Brasil nós temos dificuldade também. Nós somos um país com grandes assimetrias internas. Assim como a Europa tem essas assimetrias. Isso não seria um elemento dificultador da uniformização da jurisprudência? Eu acredito que sim. Os nossos tribunais, o Código de Processo Civil só regula as relações jurídico-privadas, por isso as relações administrativas em que o Estado, certo, que na maior parte das vezes, no caso desses deveres de prestação por parte do Estado, é réu, não é? Não estão fora do nosso Código de Processo Civil, são julgadas e dirimidas nos tribunais administrativos, com o Código de Processo Administrativo, que é um bocadinho calcado do processo civil, mas que tem os seus princípios. Mas eu acredito que esses direitos, não obstante serem aplicação direta, e acho que aqui na realidade brasileira considero que os direitos fundamentais ou os direitos sociais são de aplicação, eu acho que tem que haver aí algum filtro e algum patamar que fixe os pressupostos da sua aplicabilidade. Tem que haver aí uma legislação infraconstitucional que diga assim, que o tente uniformizar de acordo com as condições económicas do próprio país, a aplicabilidade desses direitos sociais, algum que sirva de parâmetro para os próprios magistrados julgados. Isso é não sei, acho que tinha que haver aí uma interseção entre o Estado, o orçamento do Estado e as realidades, o conhecimento das realidades económicas. E aí eu pergunto o seguinte, o professor Paulo Otero, ele já... Em 1999, 2000, ele falava o seguinte, eu vou tentar ser o mais fiel possível também. Ele colocava mais ou menos o seguinte, olha, aqui em Portugal, na França, Mouzinho da Silveira, né, trouxe o modelo francês tal para Portugal, nós pensamos que a administração deve julgar a administração. E o Poder Judiciário ele não julga as questões administrativas, nós temos a Justiça Administrativa. Mas isso já deveria mudar, ele falava. E aí eu pergunto, no caso do Brasil, a administração também é julgada pelo Poder Judiciário, diferente de Portugal. A figura da Justiça Administrativa em Portugal, como funciona? Muito bem. Perfeito. Queria que falasse um pouquinho sobre a questão da... Eu acho que até o doutor Oswaldo, que frequentou umas aulas do doutoramento ligadas a essa figura, até tem melhor conhecimento do processo administrativo. Eu, a partir da percepção que eu tive de Portugal, eu ouso a dizer que talvez um dos equívocos que nós tivemos foi a jurisdição una, como foi estabelecida aqui. Porque quando nós estamos no Brasil, nós temos uma leitura de que esse tribunal administrativo é um julgamento feito pela administração, e não é. Certo. Na verdade, o tribunal administrativo, em Portugal, é o Poder Judiciário. E, por ser Poder Judiciário, você percebe que tem todo um controle de um devido processo legal, tem todo um controle de uma imparcialidade que muitas vezes no nosso procedimento administrativo não consegue se ter. A maioria das vezes, dentro do âmbito da administração, seja na hora esteja na Receita Federal, seja na Fazenda, em qualquer processo administrativo, muitas vezes quem está lidando com o processo, ele é um defensor da administração, não um defensor do direito. E aí eu lhe pergunto o seguinte, eu acho que deve ter chegado isso a Portugal. Aqui no Brasil tem uma operação da Polícia Federal, nós estamos na Justiça Federal, portanto, Operação Zelotes, que trata do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ou seja, é o principal, que nós temos também tribunais administrativos, e é o principal, não é do Poder Judiciário, que não é do Poder Judiciário,
Mas, como falou há pouco, o processo administrativo é muito importante, muito significativo. E o principal tribunal administrativo brasileiro federal, sem dúvida nenhuma, é o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O mais preparado, na verdade, né? É o principal no sentido de que ele dá a última posição administrativa. E nós estamos com um problema seríssimo, inclusive uma operação da Polícia Federal discutindo, digamos assim, o comércio de decisões. O objeto é esse. Então, será que o que funciona em um país, fazer uma transposição, uma crítica de um direito estrangeiro, pode não funcionar em outro? Dito de outra maneira, o que funciona nos Estados Unidos pode não funcionar na Europa, e vice-versa. O que funciona no Brasil pode não funcionar em Portugal e vice-versa. Então, também o direito não caminha muito próximo da cultura do país. Então, se algo funciona em Portugal, poderia funcionar melhor no Brasil. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Eu vejo nesse contexto do Tribunal Administrativo Português que ele funciona com o Poder Judiciário, com a sua independência. E aqui, um tribunal desse, como o CARF, ele não é Poder Judiciário, é um tribunal de nome, mas, na verdade, feito pela própria administração. Então, esse deslocamento da separação dos poderes, do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, que tem no Brasil, se nós tivéssemos um tribunal administrativo dentro do Poder Judiciário, né, talvez, no meu ponto de vista, pela cultura que nós vemos, pela trajetória que vemos, da forma e da postura do Poder Judiciário, a exemplo da Justiça Federal, que trabalha com a sua independência, que trabalha... Talvez não tivéssemos essas questões da forma que tem sido colocada hoje, numa questão ali no âmbito administrativo, onde as pessoas talvez não tenham ali um perfil, que é essa questão, um concurso para a magistratura se estabelece não só o conhecimento técnico jurídico, mas também um perfil daquele profissional que vai julgar, e nesse âmbito a gente percebe que a colocação naquelas posições não obedece perfil, não obedece todo mundo. Isso eu queria perguntar, a primeira instância do judiciário brasileiro era toda concursada. No caso, o CARF, não há um concurso para juiz do CARF. Há uma indicação de parte, são de advogados tributaristas, de uma outra parte de, vou chamar assim, funcionários públicos. O concurso público, o que acham? Quer dizer, de alguma maneira, quando nós falamos na legislação, imaginamos que a legislação mude, mas se nós falássemos em medicina, por exemplo, o equipamento novo chegou, mas nós nos preocupamos com o médico. Quem é o médico que vai municiar, vai lidar com esse equipamento? Será que não é chegado o momento de, ao invés de mudarmos as normas processuais, começarmos a pensar também o processo a partir dos sujeitos processuais, dos critérios de escolha dos sujeitos processuais, inclusive dos conciliadores, dos juízes? O que acham? Imaginar o processo não apenas a partir das novas normas de processo, mas a partir dos critérios de escolha dos sujeitos processuais. Eu acho que essa seleção é importantíssima. Eu acho que os magistrados têm que estar numa carreira, ter preparação para tal, e por isso a seleção deve obedecer a critérios rigorosos, objetivos e imparciais, para termos bons julgadores. E por isso eu acho que todos os intervenientes, e também digo dos advogados, como assistentes técnicos das partes, eu acho que a OAB, também como a Ordem dos Advogados em Portugal, tem imensa responsabilidade na aprovação ou não dos praticantes da advocacia. Por isso eu acho que um sucesso, ainda ontem também dizia isso, o sucesso do processo civil, do Código de Processo Civil, seja aqui, seja em Itália, depende da qualidade e da competência dos sujeitos processuais intervenientes, nomeadamente dos advogados e dos magistrados. Por isso eu acho mesmo um tribunal administrativo, em Portugal, observa as garantias do processo equitativo, e os magistrados são podemos dizer, de carreira, togados, com formação e preparação para tal. E por isso eu acho que isso é muito essencial. Agora, os lugares, acredito que nestes tribunais não pode ser lugares por indicação política ou por outros critérios que não a qualidade de formação de jurista e perfil de jurista, não vejo outros. Há uma questão também que a gente percebe lá, e que é algo que é importante que se discuta aqui, é que lá existe uma codificação. Um pouquinho mais alto. No Portugal existe uma codificação do processo administrativo, e que nós não conseguimos. Eu faço uma leitura de que, se a competência para fazer as leis de processo, se há uma competência da União, do meu ponto de vista, é inadmissível que nós temos uma lei de processo administrativo 9784 que só atinge ao campo da União. Quer dizer, nós não conseguimos nem ter uma leitura uniforme do processo administrativo brasileiro. Cada estado faz o seu, cada órgão
edita uma lei que faz... Então, não há critérios estabelecidos de uma maneira uniforme. Acho que precisamos ter um olhar mais atento para a nossa codificação do processo administrativo. Isso eu digo e critico, inclusive no âmbito dos tribunais de contas, que é um processo administrativo também que não tem uma codificação. Cada tribunal faz a sua legislação de processo. Então, essa falta de cuidado no processo administrativo, de tratar ele como um simples procedimento e não como processo, do meu ponto de vista, tinha que ser feito em função da garantia constitucional que foi estabelecida como um processo constitucionalizado, a gente precisa ver exatamente isso. Hoje são muitas leis esparsas, que lá no CAF tem uma codificação, acho que não me engano, no Ministério do Trabalho e Emprego... Os tites e tates, mas aí, cada um eu coloco para vocês o seguinte: Portugal é um estado, aliás, a Europa possui estados territorialmente pequenos, não é? Grande parte deles unitários. O Brasil é um estado federal. E, claro que na Europa também tem a Alemanha, é um estado federal, mas o Brasil, além de ser um estado federal, é um estado continental. Então, e com diferenças culturais aprofundadas. Então, às vezes fica, digamos, mais difícil no Brasil. Nós temos uma legislação uniforme, porque nós temos culturas que não são uniformes. Então, eu te pergunto, de alguma maneira não é isso? Nós temos uma lei geral sobre procedimento administrativo, mas permitimos aos estados legislarem sobre as suas peculiaridades. Mas isso até essa lei geral limitou-se à União. Não foi uma lei geral que se estabeleceu para a União, Estados e Municípios, por exemplo. A 9784 é uma lei geral que estabeleceu a União, que eu acho, nesse contexto, uma falha que precisava ser reparada nesse sentido. É possível simplificar o processo sem prejudicar o direito de defesa, professor? É possível simplificar, mas como e vimos os juizados especiais cíveis, o seu procedimento foi um caminho na simplificação, não obstante algumas reticências que a doutrina suscitou sobre o processo, se estava ali um processo equitativo ou não. Não há dúvida que conseguiu resolver muitos litígios, apesar de eu sei que agora também já está soberbado, mas eu acredito que se pode simplificar. Agora, claro, simplificar desde que se assegure, claro, ampla contraditoriedade por todos os sujeitos envolvidos, mas, nomeadamente, a simplificação, por exemplo, não pode contender com o direito à prova, não é? Não podemos dizer assim, restringir muito o direito à prova. Tem que haver outras garantias, a parte tem que ser ouvida sobre a prova com a parte contrária apresenta. Por isso tem que haver um mínimo. Eu acho que as garantias mínimas que identificam o processo é o contraditório e a igualdade de tratamento das partes. Certo. E por isso pode haver toda a simplificação processual, mas sem nunca pôr em causa, eu acho que consegue-se assegurar o processo, preservando, simplificando e assegurando essas duas características de um processo equitativo. Duas últimas provocações, que são as seguintes. Esse código falou que pretendia ser ágil e justo. Pretendia dar a coesão entre a agilidade e a justiça. Na sua leitura do novo Código de Processo, ele conseguiu ser, antes de nós entrarmos com o Código de Processo em vigor, não é? Ele conseguiu ser ágil e justo. Essa é uma primeira provocação. O vosso código, final, o do Brasil. O do Brasil. Eu acho que o novo e também, por que não, depois comparando o de Portugal. Eu acho que o código tem muitas qualidades e muitas características boas, nomeadamente, como vimos, a questão dos princípios, das normas fundamentais e essa interseção entre a Constituição e o processo, que podia haver dúvidas. Estes princípios gerais são muito bons. Na própria tramitação vai ser um problema de reforma de mentalidades, a audiência prévia de conciliação, aí vai ter que haver, e também algum empenho do Estado na criação destes centros ou comissões de mediação e conciliação, mas eu acho que o que tem de mais positivo é a ideia do juiz cooperativo com as partes e as partes cooperativas inter si, e nomeadamente, eu acho, ainda hoje falava no evento, a questão do saneamento conjunto. Eu acho que esse momento, o saneamento e a organização do processo é um momento essencial, crucial para o sucesso do processo. E porquê? Porque é o juiz aí, e vai exigir do magistrado uma atitude que não tem. É o juiz não lê o processo e não percebe do processo na audiência de julgamento, mas é o juiz que na fase do saneamento já tem conhecimento das peças e consegue encaminhar e fazer o calendário processual das fases seguintes
já sabendo, ciente do que se vai fazer e do que é possível para alcançar a justeza da decisão. Por isso acho que esse modelo cooperativo pode ser um sucesso, mas claro, mudando muita coisa de mentalidade, não é? E uma última provocação, primeiro agradecendo a presença de vocês e provocando novamente. Interpenetração das civilizações. Em que medida civilizações, por vezes tão diferentes, com substratos culturais tão diferentes, podem auxiliar uma no direito da outra? O direito não tem muito a ver com a cultura de cada país, algo que pode dar muito certo em um país, e esse país faz a importação, faz a transposição daquele instituto que deu tão certo e não dá certo naquele país que importou um instituto. Como é que Portugal, que tem um lastro histórico assim tão extenso, como é que uma portuguesa, uma professora estudiosa, não é, falaria sobre a questão do direito e da interpenetração das civilizações? Aqui há mais proximidade que distância entre os nossos direitos. Como sabemos, a origem é comum, também vigoraram aqui as ordenações e todas as influências são sempre constantes, mas eu acredito que o processo civil, ainda por cima, dada a sua natureza instrumental, está ao serviço de qualquer direito substantivo, nomeadamente no nosso caso privado, aqui privado e administrativo, e a instrumentalidade é algo que consegue ser melhorado, seja qual for, às vezes, a realidade socioeconómica. Eu acredito que em alguns institutos, não digo no conceito de vulnerável processual e nos outros determinados, as demandas repetitivas, na questão dos precedentes, acho que aqui já a realidade brasileira interfere muito, mas há muitos institutos, nomeadamente a figura do juiz cooperativo e do modelo cooperativo, que eu acho que se pode ser aplicado aqui, a Itália e em qualquer, por isso acho que o intercâmbio e esta troca de ideias, ainda hoje viu-se na universidade, é mesmo proveitosa, eu acho que é proveitosa para ambos os países. Eu entendo dessa forma, mas também compreendo essa provocação do Dr. Hélio Oren e tenho a percepção de que, como brasileiro, como operador do direito no Brasil, eu percebo que muitas das vezes essas questões importadas não funcionam. Por que não funcionam? Porque não é simplesmente a lei posta, é a cultura. É a cultura. Uma das questões, por exemplo, que hoje tem sido discutido muito no Brasil e em função do novo código, que são os negócios jurídicos processuais, a grande questão da cooperação. Por que é tão difícil aqui? Porque a nossa cultura é uma cultura de litígio. Inclusive, na própria contratualização entre o advogado e a parte. Certo. O advogado e a parte aqui tem uma cultura de contratar um honorário por horas de trabalho. Você contrata um honorário em função da causa. Ou mesmo por tempo em que a liminar continua em vigor. Quer dizer, quanto mais o processo demora e a liminar continua valendo, ele vai receber os seus honorários mês a mês. Então, e aí quase que fica uma proposta para a parte ali dele valorizar o seu trabalho pelo esforço que ele faz na lide. E parece muitas vezes que a composição, a negociação vai desmerecer o valor do advogado. Até a própria parte gosta do advogado brigão, que ele quer chegar na audiência, quer falar grosso. Essa é uma cultura brasileira. E que a gente precisa mudar, porque senão não tem como efetivar e operacionalizar esse código, que tem uma cultura europeia, no meu ponto de vista, e que é uma cultura de uma advocacia diferente. E eu costumo dizer assim, esse novo código requer uma nova cultura da advocacia. Mas em Portugal, desde 95 e 96, foi gradual a recepção ou a receptividade por parte de todos os intervenientes processuais, nem sempre foi pacífica. Houve muitas críticas. E pode demorar, não digo 2 anos só, pode demorar 10 anos. É acreditarem que aquilo está pensado para melhorar a justiça e não para complicar a justiça. E isso aí sim me leva à última pergunta. Michele Tarufo, ele em um determinado momento, falando sobre a China, diz que, claro, a China tem uma cultura muito diferente da portuguesa, da brasileira, embora Portugal tenha desenvolvido... Portugal, de alguma maneira, passou para o mundo inteiro na sua cultura, através das navegações e tal. Mas fiquemos com a China. Ele coloca, olha, nas partes da China, e a China é enorme também, nas partes da China onde não há industrialização, a cultura de Confúcio, a filosofia de Confúcio, a filosofia da conciliação, isso funciona. Não precisa nem do Poder Judiciário.
Mas nas partes da China, onde há industrialização, a conciliação não funciona. E aí eu pergunto, se isso vem sendo assim na China, as partes menos industrializadas, mais conciliação, as pessoas conseguem conversar, as pessoas conseguem até ter uma filosofia de vida diferente. Os valores são outros. Os valores são outros de um mundo industrializado. Será que é possível em um país industrializado, tipo os Estados Unidos, tipo também as capitais brasileiras, não é? A conciliação, como na China, não dá tão certo, dá mais certo naqueles locais mais rústicos? E pensaram já sobre isso? Por acaso não pensei, mas eu acho que aí, não sei se tem a ver com o nível de escolaridade ou de formação, ou se calhar alguém que vive numa zona rural desconfia também da justiça, assusta a justiça formal e prefere a justiça informal, e quem conhece já a justiça dos tribunais prefere confiar na justiça dos tribunais. Mas eu acho que se calhar aí temos que mostrar o bom da mediação mesmo às pessoas que preferem recorrer aos tribunais porque acreditam que essa decisão é capaz mais de ter maior aceitabilidade. Eventualmente é acreditar que a mediação é uma boa forma de resolver litígios e mostrar que a sua informalidade, a sua celeridade, obtém-se mais rapidamente a pacificação, sobretudo em determinados níveis da sociedade, que era importante. Eu acho que perante o novo Código de Processo Civil é valorizar a justiça junto dos tribunais, mas é também valorizar a justiça que é feita fora dos tribunais. Sim. Por isso eu acho que o futuro de todos os países, a nível europeu e tudo, é saber articular a justiça pública com a justiça não pública fora dos tribunais e acreditar que são complementares e não são concorrentes. Perfeitamente. Eu acho que existe uma questão que tem um artigo da Maus que fala sobre o poder judiciário superego da sociedade órfã. Eu acho que todos nós temos no poder judiciário, existe uma cultura, sempre principalmente no Brasil de forma ocidental, de que o poder judiciário vai resolver todas as coisas. Por isso há uma busca constante nesse juiz da figura do pai, que representa a lei, numa visão mais psicanalítica, e que todo mundo, os irmãos litigam e precisam do pai para resolver o seu problema. Isso acontece no âmbito familiar, quem tem filhos, no meu caso, que eu tenho filhos que quando eles brigam, eles meu pai, e a sociedade, quando brigam, procura o pai, o juiz, para resolver o problema. Então eu costumo dizer, nossas questões passam, inclusive, por essa questão psicanalítica, porque nunca vi tanta lide assim entre irmãos, não é verdade? Então eu acho que passa por uma mudança total. Olha, gente, eu quero agradecer que tenham vindo aqui, agradecer à professora, doutora Maria José Capello, agradecer também ao doutorando, mestre Osvi Guimarães Tomás por terem vindo conversar conosco. Também muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigada, foi um prazer imenso. Muito obrigada pelo convite.